Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de matemática, e na aula de hoje nós vamos continuar estudando problemas, situações-problemas, ou continuar resolvendo problemas com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, como havíamos feito nas duas últimas aulas. Só que na aula de hoje nós vamos trabalhar com problemas diversos. Na aula de terça nós focamos em problemas envolvendo temperaturas. Na aula de quarta foram problemas envolvendo a linguagem financeira. E na aula de hoje, sexta-feira, nós vamos focar em problemas diversos envolvendo números inteiros, beleza? Então vai ser o mesmo objetivo das aulas anteriores. Nós vamos trabalhar com problemas de uma maneira bem simples e dinâmica para que você compreenda bem o objetivo do nosso conteúdo, o objetivo da nossa aula de hoje, beleza? Que é você resolver algumas situações problemas, para a gente dar uma relembrada em tudo aquilo que já foi estudado em sala de aula, certo? Então vamos para o problema de número 1. Numa prova de 25 testes, cada resposta certa vale 4 pontos positivos, cada resposta errada vale menos 1, ou seja, um ponto negativo, você perde um ponto. Aqui quando você acerta uma questão, você ganha 4 pontos, quando você erra a questão, você perde um ponto. E cada resposta em branco, 0 pontos, ou seja, você nem ganha e nem perde. Você não perde, mas também não ganha, fica no 0 a 0. Um aluno que deixar 6 testes em branco e acertar 9 dos que responder, ficará com quantos pontos? 36, 27, 26 ou 20? Então vamos imaginar que a situação, você tem uma prova, né? Nessa prova existem 25 testes, ou seja, 25 questões. Beleza? E aí um determinado aluno, ele deixou 6 questões em branco, 6 testes, né? Questões em branco, e acertou 9. E aí fica simples, olha, se ele fez 6... Se ele deixou 6 em branco e acertou 9, ele resolveu um total de quantas questões nesse teste? 15. Mas a quantidade de testes dessa prova, ou seja, a quantidade de questões dessa prova não são 25, gente? Então, se ele deixou 6 em branco, se ele acertou 9, ele resolveu um total de quantas questões? 15. Mas o total não é 25? Então, essa diferença aí foram as questões que ele errou. Então, nós temos 6 questões em branco, 9 questões certas. Tá faltando quais tipos de questões? Aquelas questões que ele errou. E quantas são as questões que ele errou? Ora, se tu somar a quantidade de questões em branco com a quantidade de questões certas, tu só consegue alcançar 15. Mas 15 para 25 ainda faltam quantas questões? 10. Então são 10 questões erradas. Ou seja, tu já tem a pontuação de cada questão. Questões em branco, tu pontua quantos pontos? Nenhum. É 0, é nulo. Tu não perde, mas também não ganha. Quando tu acerta uma questão, cada questão certa vale quantos pontos? 4, de acordo com o problema. E se tu erra uma questão, quantos pontos tu perde? Tu perde um ponto por questão. Viu como é simples? Então, de maneira simples, nós vamos montar aqui essa expressão matemática. Ó. São quantas questões certas? 9. Cada questão certa vale quantos pontos? 4 positivo. Então, tá aqui, ó, 9 vezes o 4 positivo. Ele deixou quantas questões em branco? 6. Cada questão em branco vale quantos pontos? 0, tá aqui, ó, 0. E aí ele errou quantas questões? 10. E cada questão errada é menos quantos pontos? Menos 1. Então tá 10 vezes o menos 1. Porque a gente vai multiplicar a quantidade de questões pelo seu valor. Beleza? E aí nós vamos perceber, ó, que começando aqui, ó, 9 questões. Cada questão certa vale 4 pontos. Então, para descobrir a quantidade de pontos que ele fez, que ele acumulou, basta multiplicar 9 vezes 4, que vai dar 36 pontos positivos. Ou seja, se é positivo, são pontos que ele ganhou. Beleza? E aí ele deixou 6 em branco. 6 em branco você vai multiplicar 6 vezes 0. É claro, se tu não ganha e nem perde, então 6 questões ali você deixou de pontuar. Você não perdeu o ponto, mas não ganhou, então 0 pontos. E aí por último tu tem, ó, 10 questões. Cada questão que tu errou é menos 1 ponto, mas tu não errou. Você errou quantas questões? Não foram 10? Quer dizer, você não. O aluno em questão, ele não errou 10 questões, então ele perdeu quantos pontos no total? 10. Ou seja, menos 10. 10 negativo. Ele perdeu 10 pontos, porque cada questão que ele errou, ele perdeu uma. Se ele for um total de 10, então ele perdeu 10 pontos, por assim dizer, beleza? E aí a questão vai fazer o seguinte, gente, eu tenho 36 pontos que ele ganhou e perdeu 10. Se eu tenho 36 ganhos e perdi 10, vão sobrar quantos pontos para mim nessa prova? Sobram 26, o que nos leva à letra C. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Às vezes a gente repete alguns termos e dificulta o entendimento, mas se tu não entendeu, pausa o vídeo e tenta entender. Você precisa interpretar a questão para resolver de uma maneira clara que você consiga entender, beleza? Então, às vezes, você tem que ler mais de uma vez mesmo, certo? Agora aqui vamos para o problema de número 2. Problema
simples, mas que muita gente acaba se confundindo, ó. O esquema a seguir representa a rua onde Elvira mora. Então tá aqui, ó, casa de Elvira, banco, praça, igreja, padaria, escola, correio. Você pode perceber aqui, gente, que é uma reta numérica, ó. Você tem aqui o 0, 100, 200, 300. 0, menos 100, menos 200, menos 300. Então aqui é uma reta numerada, conjunto dos números inteiros, né? À direita do 0 tem números positivos, à esquerda do 0, números negativos. Então cada pontozinho desse aí, cada coordenado, cada abscissa representa aqui uma situação, né? Casa de Elvira, banco, praça, igreja, padaria, escola e correio. Letra A. Certo dia, Elvira saiu de casa e fez o seguinte trajeto. Foi até o correio mandar uma carta para sua amiga. Em seguida, foi assistir à missa. Depois, comeu o lanche na padaria após a missa. Foi ao banco pagar uma conta e foi buscar sua filha na escola. Pararam na praça para tomar um sorvete e depois foram para casa. Quantos metros Elvira andou nesse percurso? Então vamos lá, vamos com calma analisar novamente. A gente vai fazer a leitura e vamos colocar os valores no passo a passo. Então, ó, certo dia Elvira saiu de casa e fez o seguinte trajeto. Ó. Foi até o correio mandar uma carta. Então, onde é que Elvira mora? Ó? Aqui. Onde é que é os correios? Aqui no final. Então ela andou quantos metros aqui, gente? Ó? De menos 300 para menos 200, ó, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Ela não saiu da casa até os correios, cada intervalozinho aqui tem 100 metros. Aqui tu tem que perceber de início. Se tu não conseguir perceber isso, realmente vai ficar muito complicado. Beleza? Mas o que essa reta numérica está nos passando é isso. Que de cada intervalo existem 100 metros, beleza? Então, se ela saiu da casa dela e foi aos correios, ela percorreu quantos metros? 600. Então foi o primeiro passo. Depois, ó, em seguida, foi assistir a missa. Então ela saiu dos correios e foi para a igreja assistir a missa. Dos correios para a igreja, gente, qual é a distância? Ó? 100, 100, 100, ou seja, 300. Segundo passo, ó, andou 300. Beleza? Aí depois, ó, comeu um lanche na padaria após a missa. Então comeu um lanche na padaria após a missa. A igreja está aqui, a padaria está aqui. Qual é a distância? 100 metros. Então o terceiro passo foi 100 metros. Aí depois a padaria, ó, ela foi ao banco pagar uma conta. Então a padaria está aqui e o banco está aqui. Qual é a distância entre a padaria e o banco? Ó? Um intervalo, dois intervalos, três intervalos. Ou seja, cada intervalo tem 100 metros. Então a distância foi mais 300 metros. Beleza? E aí depois que ela pagou uma conta, ela foi buscar sua filha na escola. Então o banco está aqui. Onde é que está a escola? Está aqui à direita. Qual é a distância aqui do banco para a escola? Aí vamos contar, ó, 100, 200, 300, 400. Cada intervalo não tem 100? Então dá um total, ó, de 400 metros. Depois que ela buscou a filha dela na escola, pararam na praça para tomar um sorvete. Onde é que está a escola? Está aqui. Onde é que está a praça? Está aqui. Então, da escola até a praça são quantos metros? Ó? 100, 200, 300. Então, o sexto passo, mais 300 metros. Então, depois que tomaram um sorvete na praça, foram para casa. Então, o sétimo passo é da praça para casa. E da praça para casa são quantos metros? Ó? 100, 200. Ou seja, nós temos aí 200 metros. E aí, gente, quantos metros Elvira andou nesse percurso? Ou seja, o que é que nós precisamos fazer aqui? Somar tudo isso. E aí vai ficar, ó, 600 mais 300, 900. Mais 100, 1000. Mais 300, 1.300. Mais 400, 1.700. Mais 300, 2.000. Mais 200, 2.200 metros, beleza? Se você ficou na dúvida na hora de somar, some aí no seu caderninho, dê pause no vídeo e some, certo? Então, letra B. Olha aí, já deu um spoiler aqui, ó. Saindo da casa de Elvira, faça o seguinte trajeto sobre a reta numérica, ó. 400 metros para a direita, então tá aqui, ó, 400 metros para a direita, 300 metros para a esquerda, 500 metros para a direita, 300 metros para a esquerda e 100 metros para a esquerda. Em que local você parou da reta? Então, ou seja, agora tu imagina aí que tu tá na casa de Elvira, certo? E aí você vai adotar os seguintes passos. Ó. Faça o seguinte trajeto sobre a reta numérica. Tu tá aqui na casa dela, ó, 400 metros para a direita. Então, se tu andar 400 metros para a direita, onde é que tu vai parar? Ó? 100, 200, 300, 400. Tu vai parar onde? Ó, na padaria. Depois, tu vai pegar 300 metros para a esquerda. Tu tá na padaria, tu vai andar 300 metros para a esquerda. Então, ó, 100, 200, 300. Onde é que tu vai parar? Se tu pegar 300 metros no sentido da esquerda, tu vai parar onde? No
banco, beleza? Depois, ó, que tu parou no banco, qual é o trajeto? Ó? 500 metros para a direita, ou seja, ó, para a direita, 500 metros. Então tu tá no banco, então vamos andar 500, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Vai parar onde? Nos Correios. E aí depois de 500 metros à direita, tu vai executar o seguinte trajeto, ó, 300 metros para a esquerda. Então tá aqui, 300 metros para a esquerda. Então tu tá nos Correios, ó, 100, 200, 300. Vai parar onde? Na igreja. E por fim, tu vai andar mais 100 metros para a esquerda. Tu tá na igreja, se tu andar 100 metros, tu vai parar onde, gente? Na praça. Então, essa é a resposta da letra B. Beleza, gente? Vamos agora para o próximo problema, que é o problema de número 3. Uma altitude de 3.200 metros e uma profundidade de 500 metros pode ser representada por... Por que eu coloquei esse problema? Para você entender o conceito de altitude e profundidade. O que é altitude? A altitude é algo muito alto, vem de altura. Altitude é alta e toda altura, matematicamente, está aumentando. Alto, algo positivo. Profundidade, fundo, está diminuindo, né? Profundamente, você vai buscar o fundo, ou seja, está caindo. Cair e diminuir é algo negativo, certo? Então, pode ser representada respectivamente por altitude é algo positivo, profundidade é algo negativo. Então, nós temos aí a letra A, ó. Algo positivo, mais 3.200. Profundidade, algo negativo, menos 500, beleza? Foi só pra gente ver o conceito. Problema de número 4. Flávio tem um saldo de R$500 na sua conta corrente. Se ele retirar R$700, qual será o saldo? Nós já vimos que é possível, né, gente? Se você tem um saldo de um determinado valor e você retira um valor a mais, significa dizer o quê? Que você está tomando um determinado valor emprestado ao banco. Você está retirando aquilo que é seu, mas você está pedindo uma quantia ao banco, que é justamente a diferença. Então, se Flávio tem R$500 na sua conta e ele está retirando 700, é possível retirar? Sim, é possível. Você retira os 500 que são seus e aquele valor a mais, você toma dinheiro emprestado do banco. Então, vai ficar um saldo negativo. Então, se tu tem 500 e está tirando R$700, então vão sobrar quanto? Menos R$200, ou seja, vai sobrar um saldo negativo de R$200. O que nos leva aqui, gente, à letra C. Certo, gente? Então aqui foi a resolução de alguns problemas diversos, beleza? Aqui a gente resolveu uma questão de linguagem financeira, uma questão de altitude e profundidade, uma questão de posicionamento na reta numérica e assim por diante. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? E outra coisa, não esqueça de assistir a aula da TV, é muito importante, certo? Então até a próxima aula.